Bom dia, boa tarde, boa noite, caríssimos alunos dos terceiros anos da Escola Técnica. Hoje, em nossa aula de Projeto Jovem, é a nossa segunda aula. E nessa segunda aula nós vamos continuar falando sobre identidade. Na nossa primeira aula nós falamos sobre identidade, aquele pacto que nós devemos assumir, cada um consigo mesmo, cada um no grupo ao qual você faz parte, ou a família que você faz parte. E na aula de hoje, dentro das nossas possibilidades de nos encontrarmos e de nos vermos como seres humanos com um projeto nesse mundo, nessa vida, a nossa aula hoje vai falar sobre história e memória. Não a história como nos acostumamos a ver na escola ou em algum outro ambiente, mas é a história da nossa própria vida. E não apenas o que aconteceu conosco, mas principalmente aquilo que ficou registrado na nossa mente. E que ficou registrado principalmente no nosso coração, nas nossas emoções, nas nossas afetividades. Isso é importante. História e memória, como um esforço para descobrirmos quem somos e nos encontrarmos não na exterioridade ou nas exterioridades, mas para nos encontrarmos dentro de nós mesmos. Então, para fazermos essa viagem, nós não precisamos de um ônibus, de um carro, de um avião, de um trem. Nós precisamos apenas abrir o túnel do tempo da nossa autoexistência, da nossa própria existência, e mergulharmos dentro desse túnel para percebermos como foi que chegamos até aqui, enquanto seres humanos, enquanto pessoas, mas principalmente enquanto seres que sentem amor, paixão, seres esperançosos, que olham para o futuro com uma boa expectativa, mas também como seres que em determinados momentos do passado, nós também fomos afetados por emoções e sentimentos negativos. E descobrindo isso, vamos perceber quem somos hoje e como agora elaborar um novo caminho, uma nova trilha para seguirmos até o fim da nossa existência aqui na Terra. Então, história e memória vai falar sobre isso. O importante, é um primeiro ponto que eu queria comunicar com vocês, a vocês, é que quando nós nascemos, nós começamos uma viagem nesse planeta, nesse mundo, nessa sociedade. No momento em que nós nascemos, nós começamos a dar nossos primeiros passos de existência nesse mundo. E, independente do espaço geográfico ou do ambiente social no qual nós nascemos e existimos, independente de qualquer lugar desses,
que seja na floresta amazônica, que seja num grande centro como São Paulo, Nova York, ou seja, uma minúscula cidadezinha do interior, não importa. O que importa é que, desde o momento em que nascemos, nós começamos nossa viagem nesse mundo. E essa viagem, ela vai deixar muitas marcas em nós. Muitas marcas em nós. Porque onde quer que nós possamos viver ou existir, nós deixamos lá nossas pegadas. Deixamos lá nossos vestígios. Nos caminhos por onde andamos, na casa onde moramos ou nas casas onde moramos. Deixamos vestígios também nas pessoas com as quais nós convivemos, vestígios de memória, de lembranças, vestígios de emoções. E também nós registramos em nós as experiências que tivemos com esses ambientes e com as pessoas com as quais nós nos relacionamos. E a nossa personalidade, o nosso modo de ser, vai sendo construído assim, nessa caminhada, dia após dia, relacionamento após relacionamento, com experiências positivas, construtivas, alegres, felizes, mas também com experiências que não são felizes, não são boas, não são positivas. Podemos, em um dado momento, ter a companhia das pessoas que nos amam e nós amamos durante toda essa trajetória. E isso é marcante, isso fortalece a nossa estrutura psicológica, nos fortalece emocionalmente. Nós podemos, nessa caminhada, viver num ambiente onde não temos falta de nada em termos materiais. Temos abundância de comida, de alimento, temos vestuário à vontade, nada nos falta. Mas infelizmente nessa caminhada não só há experiências boas e positivas, há também as experiências negativas. Aquelas experiências que nos faz chorar. Aquelas experiências que nos faz gemer de dor. Aquelas experiências que frustram a nossa alma, o nosso coração, as nossas expectativas. A experiência do abandono. Um pai ou uma mãe que nos abandona, vai embora, e nós ficamos aos cuidados de terceiros. Essa experiência, ela pode ser traumática na vida de muita gente. Então, a memória será fortalecida por causa dessa emoção, desse desprezo que sofremos, desse abandono. Outros têm experiência negativa da escassez, da necessidade, da fome. Não se tem o alimento que se desejava, não se tem a roupa sonhada, não se tem o sapato que você sonhou tanto. E isso pode, não necessariamente é uma regra infalível, absoluta, mas isso pode nos afetar emocionalmente durante o ocorrido, no presente e até no futuro. Então é necessário fazermos essa viagem para dentro de nós mesmos e saber que quando começamos a nossa vida nesse mundo, nós começamos essa viagem, por onde passamos, deixamos marcas, deixamos pegadas e vestígios, não apenas físicos,
mas principalmente emocionais. Mas nós não apenas deixamos pegadas, mas também nós somos também o nosso ser, a nossa estrutura mental, psicológica, intelectual, também ela vai registrar as coisas boas e ruins pelas quais nós passamos, pelas experiências negativas que passamos. Isso é muito importante, ok, minha gente? Então esse é o primeiro ponto. Nós começamos uma viagem que vai nos marcar positivamente ou negativamente até o fim da nossa existência nesse mundo. Porém, quando nós nos tornamos pessoas que estamos caminhando para a maturidade, chegando a uma vida adulta, e temos consciência disso, nós podemos transformar essas emoções negativas, esses traumas, em coisas boas, ou numa energia boa, num estímulo bom, para nós prosseguirmos adiante. Mas isso é um passo importante na nossa maturidade intelectual e emocional. Então é o segundo ponto que eu quero falar com você, sobre a nossa história e a nossa memória. E o segundo ponto é o quê? É que você hoje, ao tomar consciência do que você passou no passado, você vai visitar suas memórias, suas lembranças, e você vai conectar certas emoções que você tem hoje, emoções, afetos negativos, e você agora vai transformar a sua vida tendo esse momento difícil como uma mola propulsora. Você pode mudar o que foi escrito na tua psique, na tua estrutura psicológica. Você pode mudar o que fizeram com o teu pensamento. Você pode pensar diferente. É isso que eu quero lhe dizer. Você e nem ninguém, nenhum de nós somos, ou melhor, devemos ser escravos do passado. Talvez você sofre por um trauma, talvez você sofre por problemas que no decorrer da vida foram se acumulando dentro de você. Mas essa bagagem pesada, você não é obrigado a carregar. Você pode jogá-la nas profundezas do oceano. Você pode... Então, é isso que devemos fazer. Você não pode carregar a culpa, o remorso, a dor do teu coração para sempre. Você não é obrigado a carregar isso. É possível você se livrar, desde que você tenha uma postura de gente madura. Então, para você se livrar das dores, dos transtornos, das questões, dos problemas psicológicos que porventura você adquiriu ou foi implantado em você ao longo da sua vida, você precisa encarar a vida e essas coisas com maturidade. Então tenha cuidado, para você não se tornar uma pessoa, um ser que adota uma postura de vitimização. Sempre se comportar, sempre agir como se fosse uma vítima, um coitadinho. Não. Isso é imaturidade. Você sofreu, você passou por um momento difícil, sim, ok.
Você foi vítima de tanta coisa ruim, experiências negativas? Sim. Agora você manter isso na sua cabeça. Você decidir ser escravo do seu passado, das suas emoções, aí já é outra coisa. Então é possível sim você não permitir que essas memórias do passado, as negativas, é possível você não ser escravo e nem sofrer por conta delas. Isso é uma maravilha. Isso é uma maravilha. Né? Isso é fantástico. Isso é incrível. Então não se vitimize. Tenha uma postura positiva de se desligar emocionalmente daquilo que te faz sofrer. Sofrer é uma escolha pessoal. Uma pessoa que escolhe sofrer é aquela que se coloca no lugar da vítima sempre. Sempre se vê como um coitadinho, sempre se vê como um abandonado. Não. Retira, rasga essas memórias, rasga essas emoções e joga no lixo. Joga no lixo. Ok? Não deixe que o passado determine o teu futuro. Não deixe, não permita. Alguém diz, mas eu vim de um ambiente tão difícil, não tem futuro para mim. Não. Quando você diz isso, você está deixando, permitindo que o passado venha ditar o seu futuro. Talvez você tenha algum problema de ordem emocional causado por relações familiares abusivas. Você sofreu algum tipo de violência e você não pode carregar isso para sempre. Você precisa se desligar. Entendeu? Veio a memória negativa ruim e tal. Mas você precisa encontrar recursos psicológicos para dizer que aquela lembrança não vai mais te fazer sofrer e pronto. É preciso olhar para as nossas memórias e não sofrer. A terceira coisa que eu quero falar com vocês é que apesar das experiências negativas ou positivas que tivemos, mas principalmente as negativas, eu quero dizer que você pode visitar suas memórias, suas lembranças de vida e escolher aquilo que pode contribuir para te ajudar hoje. Então lembre de coisas boas. Lembre de coisas que te faz sorrir. Lembre de coisas que alegram o teu coração. Quando eu visito o meu passado, algumas lembranças negativas querem vir sempre à mente. Mas eu procuro substituí-las pelas boas lembranças que me trouxeram alegria naquela época. Os banhos de rio, de manhã, 7 horas da manhã, água fria, água limpa daquele rio. E nós mergulhávamos daquela barreira alta. E o contato com aquela água fria e limpa dava uma sensação de alegria, de liberdade, de voo, de pássaro. Aquilo era uma lembrança boa. Os banhos de açude. São lembranças boas.
onde se mergulhava lá para o fundo e abria os olhos diante daquela imensidão de água, claro. Lembranças boas. Lembranças dos animais de estimação com os quais fui criado. Lembranças boas. Aqueles cachorros correndo pelo mato, pulando em cima. Aquilo é uma coisa boa. Então, busque nas boas memórias. Nas memórias, nas lembranças alegres e felizes. E descarta as memórias negativas. O problema de muita gente é que as pessoas estão presas e infelizes. As pessoas estão infelizes porque estão presas às memórias tristes e ruins da vida. Deleta, apaga, joga na lixeira e deleta, esvazia a lixeira. Fica só com o que te faz bem. Aí você terá forças para encarar o futuro, para encarar a vida. Memórias são importantes. As memórias são as nossas lembranças. As memórias estão registradas dentro de nós. Elas podem estar, no nosso consciente, mas também podem estar no nosso inconsciente. Então é preciso nós sabermos harmonizar isso para não sofrermos, para não nos engessarmos no presente e sermos pessoas infrutíferas no futuro. Então vença as suas memórias tristes e negativas, vença escolhendo aquelas boas memórias que te faz feliz. Há um livro bíblico chamado de Lamentações de Jeremias. E nesse livro há um texto muito interessante, quando o profeta Jeremias vai dizer: eu vou trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu vou me lembrar só daquilo que me dá esperança. Aquilo que me dá desespero, eu vou jogar fora. Aquilo que me traz medo, eu vou descartar. Aquilo que me trava, eu vou deixar de lado. Mas aquilo que me dá esperança, eu vou trazer à memória, eu vou me lembrar e vou utilizá-la como uma catapulta para me impulsionar para a vida, para o trabalho, para os estudos, para relações positivas com as pessoas. Então isso é muito importante. E finalmente, eu quero dizer a vocês que as nossas histórias, nossas experiências de vida ocorridas, no passado, elas são a base para o que somos e o que seremos. Você só é o que é hoje porque você tem uma história. A tua personalidade foi construída ao longo dessa história e dessas experiências que você teve. Então, no processo de adaptação, você vai superando obstáculos cada dia, cada momento. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 14 anos, 15 anos, 18 anos, 20 anos. Você vai superando obstáculos. E isso vai te fortalecendo enquanto ser humano, enquanto pessoa. Então,
a nossa história, as nossas experiências e aquilo que nós registramos na nossa mente e nas nossas emoções, isso é o que nós somos hoje, eu e você. Mas eu quero te dizer uma coisa, que mesmo assim, nós sendo uma construção da nossa história e de nossas memórias, nem sempre isso é determinante. Você pode ter tido uma história triste, sofrida, mas isso não significa dizer que o teu futuro será assim, que a tua vida será assim no futuro. O teu passado não pode determinar o teu futuro. Você pode ter sido uma pessoa até hoje emocionalmente frágil, emocionalmente sem vigor para lutar pela vida, desencorajada, tímida, uma pessoa tímida, uma pessoa medrosa, que tem medo de tudo, tem medo de encarar o futuro. Talvez você, a sua história te levou a ser assim, mas isso não significa dizer que você deve ser assim no futuro. Nós somos construídos pela nossa história e por nossas memórias, mas não permitam que elas, a história e a memória, principalmente se forem negativas, não deixem que elas determinem o teu futuro. Decida hoje, agora, que futuro você quer ter, independente da história ou das memórias que você tem. Estamos a todo tempo, a todo instante, nos reconstruindo. Isso é interessante. A história humana é uma história de reconstrução, a nossa história, enquanto pessoa, enquanto ser humano. Essa coisa de você dizer, a minha vida vai ser sempre assim, porque meu pai foi assim, porque meu tio foi assim, porque a cidade... Não, para com isso. Abandone esse pessimismo, abraça o otimismo e a fé em Deus. Se reconstrua. Não caia naquela onda do complexo da Gabriela. Eu nasci assim, eu sou assim e vou morrer assim. Não, isso é um engano. Se reconstrua. O que você é hoje, você pode ser melhor amanhã. Você pode se reconstruir. Se você tem um problema, uma limitação hoje, amanhã você pode superar essa limitação. Se hoje você olha para você e se vê pequeno, cheio de limitações, de dificuldades, mas você pode superar isso através do esforço, do estudo, da vontade de conquistar, de vencer. Então, se reconstrua. Não se aceite negativamente. Não se aceite dentro daquele pensamento de que você é derrotado, é fraco, é pobre, é acabado e não tem chance. Não, se reconstrua. Reconstrua um novo ser dentro de você, otimista, crente no futuro. Somos capazes de reescrever cada passo da nossa vida. Somos capazes de reescrever cada passo da nossa vida. Isso é importante. Então, se você, em dado momento, a tua história está indo por um lado tenebroso, você é o autor da história. Reescreva e pega outro caminho. Reedita o final da tua jornada. Não repita uma história de tragédia, de derrota, de morte, de fracasso. Reescreva hoje. E nós reescrevemos quando tomamos novas atitudes e assumimos um novo comportamento diante da vida. Então, meus queridos, a nossa história é uma história que foi construída desde o início, do momento que nascemos, do início da nossa existência. Mas o futuro dela cabe nós escrevermos.
com humildade, com simplicidade e, acima de tudo, com fé em Deus, ok? Essa é a nossa aula de hoje. História e memória. Até a próxima, se Deus quiser.